Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Mais um Serviço Público RCP. Hoje vou estar de novo à conversa com o Dr. Francisco Santos Coelho, médico, especialista em Medicina Geral e Familiar. Hoje para falar de osteoporose. Francisco, bem-vindo. Olá, muito bom dia a todos e a todas desse lado da RCP. Hoje, no Serviço Público, vamos então falar sobre osteoporose. Esta é uma doença que afeta pelo menos uma em cada 5 mulheres com mais de 50 anos em Portugal e cerca de 7% dos homens nesta mesma faixa etária. Vamos começar pelo início. Afinal, o que é isto da osteoporose? Uma doença da qual certamente já ouviu falar. É uma doença que afeta os ossos e que os torna mais frágeis e mais propensos a poderem quebrar e é relativamente comum após os 50 anos de idade. No entanto, um dos seus principais problemas é o facto de ser pouco diagnosticada. É possível prevenir a osteoporose através de um estilo de vida saudável e, quando devidamente diagnosticada e tratada, permite prevenir então as chamadas fraturas osteoporóticas, ou seja, aquelas fraturas ósseas que acontecem devido precisamente à presença da osteoporose. Uma das principais questões associadas a esta doença é o facto de a osteoporose ser uma doença silenciosa. Não causa sintomas, como por exemplo a dor ou o cansaço, e por isso muitas vezes já só é detectada quando estamos perante uma fratura. Neste momento pode estar então a perguntar-se: tenho mais de 50 anos, será que estou em risco de ter osteoporose? Vamos esclarecer esse assunto. Os principais fatores de risco para, de facto, ter osteoporose são as mulheres que estão na fase de pós-menopausa, existir uma história familiar conhecida de osteoporose, ter um índice de massa corporal baixo, ou seja, uma relação entre o peso e a altura que é baixa, porque pessoas muito magras acabam por ter os ossos menos protegidos de potenciais fraturas. O sedentarismo é também um fator de risco conhecido, bem como o consumo excessivo de álcool e os hábitos tabágicos, que são um risco tanto maior quanto maior for a carga tabágica diária. Depois de sabermos então quais são os fatores de risco para a doença, a pergunta seguinte é: como posso então prevenir a osteoporose? Em primeiro lugar, através da prática de atividade física, porque isto vai permitindo tornar os nossos músculos mais robustos e conferindo uma maior proteção aos nossos ossos. Por outro lado, consumir fontes de cálcio é também importante para tentar balançar um bocadinho o rendilhado que vai acontecendo nos ossos, precisamente por haver alguma perda desta substância. Depois, e em linha com o que falamos no programa de há 15 dias, é importante também garantir níveis adequados de vitamina D e podemos fazê-lo através de alguma exposição solar, cuidadosa e fora dos períodos de maior risco. Depois, reduzir o consumo de álcool e deixar de fumar são também medidas fundamentais para conseguir prevenir a gravidade e o avanço da osteoporose e, para além disso, fundamental, avaliar a saúde óssea junto do seu médico assistente, idealmente o seu médico de família. Muitas vezes as fraturas osteoporóticas acontecem em contextos de queda e em muitos casos são quedas relativamente simples, pouco aparatosas, mas que causam fraturas que não esperaríamos que acontecessem numa pessoa saudável. Assim sendo, quem é que está então em risco de sofrer uma queda neste contexto? Cerca de 70% dos acidentes em pessoas idosas são quedas e até 35% das pessoas com mais de 65 anos sofrem uma queda todos os anos. Na verdade, percebemos então que os idosos são a principal população de risco no que às quedas diz respeito e, consequentemente, às fraturas osteoporóticas que daí podem resultar. Na verdade, uma queda pode significar uma fratura e daí a importância de prevenirmos. Então, e como é que podemos prevenir as quedas?
Muito bem, vamos a algumas dicas acerca desse assunto. Em casa é importante evitar ter cabos elétricos e outros obstáculos a atravessar divisões. É importante instalar apoios na casa de banho e usar tapetes antiderrapantes, sobretudo quando falamos, lá está, de casas de banho utilizadas por pessoas idosas ou com algum nível de dependência. É importante também iluminar bem todas as divisões da casa e manter os utensílios e aparelhos domésticos em locais fáceis de aceder e que diminuam o risco de complicações domésticas. Já na rua é muito importante a utilização de calçado confortável e, acima de tudo, independentemente da idade e até da condição física, é muito importante manter uma atividade física regular e devidamente adaptada às suas limitações. Por fim, e a pergunta que talvez esteja a fazer desde o início, como é que eu posso então saber se tenho osteoporose? Muito bem, há pouco falei-lhe da importância de avaliar a saúde óssea junto do seu médico assistente e é precisamente dessa forma que podemos fazer. Existe um inquérito relativamente simples, o chamado FRAX, e que nos permite, enquanto profissionais de saúde, determinar o risco de cada pessoa ter osteoporose ou de estar em risco dessa doença vir a aparecer. Portanto, é um inquérito relativamente simples feito em consulta e que pode ou não ser complementado com um exame, uma chamada densitometria óssea, para esclarecermos algumas dúvidas. Atualmente, e segundo a evidência científica mais recente, nem sempre precisamos de pedir este exame para decidir medicar e prevenir a osteoporose, porque o tal inquérito simples e a colheita dos dados da saúde e da história pessoal de cada pessoa permitem-nos determinar um risco de forma adequada. Assim sendo, e depois, dependendo do diagnóstico, pode ser necessário fazer tratamento, como lhe disse, ou pelo menos suplementação com cálcio e vitamina D. Mas isto já é um assunto para particularizar com cada pessoa e trataremos disso em consulta, se assim for caso. De minha parte, está feito mais um serviço público. Espero que lhe tenha sido útil e que tenha tirado algumas dúvidas e aprendido algumas dicas importantes para prevenir a osteoporose. Nós voltamos a falar daqui a 15 dias. Até lá, espero que continue a encontrar-se de boa saúde. Muito obrigado, Dr. Francisco Santos Coelho, em mais uma edição do Serviço Público RCP. Hoje falamos sobre a osteoporose. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP.